Olá, pessoal! Na aula de hoje do projeto Cálculo ao seu alcance, nós vamos estudar gráfico de uma função, parte 2. Na aula passada, nós conversamos sobre os gráficos das funções elementares. Vamos relembrar aqui um pouco. Nós aprendemos sobre a função constante, a função identidade, a função afim, a função quadrática, a função cúbica, a função raiz quadrada, a função raiz cúbica, a função modular e, finalmente, a minha favorita, função racional. Falarmos sobre translação de gráficos de funções, vamos relembrar como que raízes de uma função interferem em gráficos, ok? Vamos dar como exemplo um polinômio de segundo grau, f de x é igual a x2 mais bx mais c. O que significa encontrar as raízes da função? Significa encontrar que x, qual é o x que iguala esta função a zero. Então, vamos igualar a função a zero. Ax2 mais bx mais c é igual a zero. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é uma equação de segundo grau, então a gente usa a Bhaskara, que já foi falado aí pelos nossos colegas do projeto, e encontramos x1 e x2. Raízes daquela função, x1 e x2, nós podemos reescrevê-la da seguinte forma, como x menos x1, que multiplica x menos x2. Ou seja, o que significa o x menos x1? Significa que quando eu substituo x1 em x, eu igualo a função a zero. Sim, porque x1 é uma das raízes. E x2, sendo a segunda raiz, também iguala o polinômio, aquela função, a zero. Bom, e o que significa isso no gráfico de uma função? É o que veremos a seguir. Vamos imaginar, então, uma função que cruza o eixo x em vários pontos, assim como a gente está mostrando aqui. x1, x2, x3, x4 e x5 são as raízes dessa função, ou seja, são os pontos x que fazem com que a função y fique igual a zero. Ou seja, nós podemos reescrever a função desta forma, x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, e assim sucessivamente, dependendo do grau daquela tua função, você pode ter várias raízes, ok? Estudar a translação dos gráficos de funções e vamos aprender sobre a regra do deslocamento. Olha que interessante, pessoal. Quando nós temos o elemento que indica o deslocamento escrito dentro da função, isso indica que nosso gráfico vai ser transladado na horizontal. E quando a gente tem esse elemento que vai indicar o deslocamento do gráfico fora da função, esse deslocamento será um deslocamento vertical. Vamos ver o que significa estar dentro ou fora da função. Vamos relembrar aqui a função quadrática x2, né? f de x igual a x2. O que significa ter algum elemento de deslocamento dentro da função? É quando o elemento está dentro daquele x que é elevado ao quadrado, ou seja, ao invés de ser x elevado ao quadrado, será x mais elemento, que aqui a gente está chamando de a ao quadrado. Ok? Este é o elemento de deslocamento que está dentro da função. E o que significa estar fora da função? Significa que ele está fora do x2,
ok? Então, dá para ver claramente quando está dentro e quando está fora. Vamos dar um outro exemplo. Por exemplo, com a função racional, que vocês já sabem que é a minha favorita. Então, na função racional, estar dentro da função significa que ele está junto ao denominador, junto ao x no denominador. Okay? Então, este é um elemento de deslocamento que está dentro da função. Enquanto que, se ele estiver fora da fração, ele vai provocar um deslocamento vertical. Ok? E como é que nós aplicamos esses nossos conhecimentos para a translação de gráficos de funções? Vamos relembrar mais uma vez como é que é a função quadrática, né? Lembrem da parábola, né? Observem que, da forma como nós aprendemos anteriormente, o zero aqui é uma raiz da função. Por quê? Porque o gráfico está cortando o eixo x no zero, portanto, zero é a raiz desta função, ok? Muito bem. E o que significa, então, colocar um elemento de deslocamento, aqui o a, somado ao x dentro da função? Vamos relembrar. Quando a gente não tinha o zero como uma raiz, vocês lembram que a gente aprendeu sobre as raízes de uma função, que a gente pode reescrever a função somando ou subtraindo as raízes? Olha que bacana. Aqui nós temos x mais a e multiplica x mais a. Ora, o que faz essa função virar zero? É só você substituir o x pelo menos a. O que significa isso? Que menos a é uma raiz desta função. Inclusive, é uma raiz dupla, né? Bom, e onde é que fica o menos a? Né? O x igual a menos a. Fica à esquerda do zero. Muito bem. E o que significa isso? Significa, então, que é um deslocamento horizontal. Sim, lembrem-se, o elemento de deslocamento está dentro da função. Logo, ele irá para a esquerda. Né? E o que significa isso? O nosso gráfico inteirinho vai para a esquerda. Ok, se ao invés de x mais a, nós tivéssemos x menos a. Ora, qual o x que é substituído aqui nessa função leva a função a zero? Ora, é só você substituir o x por a, por mais a. Ou seja, mais a menos a igual a zero. Então, a função vai virar zero, logo, mais a é a raiz. Ora, se mais a é a raiz e o a está dentro da função, significa que eu tenho um deslocamento horizontal para a direita. Logo, todo o gráfico vai ser deslocado, transladado para a direita. Vocês entenderam? Olha como é fácil. Agora, vocês já devem estar sabendo de tudo, né? Observem, o a aqui está fora da função. Se ele está fora da função, significa que o meu deslocamento é vertical. E, neste caso, como ele está somando um elemento, ele será deslocado para cima. Analogamente, se eu estiver subtraindo algum elemento, uma constante, eu vou levar esse gráfico para baixo. Ele vai ser deslocado verticalmente para baixo. Vamos agora dar o exemplo da função racional, que é a minha favorita. O que significa nós termos o x no denominador? Significa que esse x jamais poderá ser igual a zero. Ele necessariamente tem que ser diferente de zero. O zero não pode estar no denominador. O denominador jamais será zero. O que significa isso? Significa que se o x jamais poderá ser zero, significa que o x igual a zero, ou seja, o eixo y, observando, o eixo y é exatamente o eixo onde todos os elementos têm x igual a zero. Significa que a minha função jamais cortará o eixo y. Da mesma forma, jamais teremos o f de x igual a zero nesse caso. Portanto, a função ela sempre será, ela nunca vai encostar, sempre vai margear os dois eixos, ok? Bem, mas
nós tivermos um elemento de deslocamento dentro da função, lembrando que o A aqui está no denominador, tá? O que significa, então? O denominador jamais pode ser igual a zero. Logo, x mais A jamais será igual a zero, será diferente de zero, portanto, passando o A para o outro lado, significa que o x será diferente de menos A. Tá? O que significa o x ser diferente de menos A? É só a gente colocar. Lembrando que o A está dentro da função, portanto, ele vai provocar um deslocamento horizontal no nosso gráfico, ok? Significa, então, que aquele nosso eixo y, né? Ou seja, o eixo onde o gráfico jamais poderá encostar, ele é deslocado para a esquerda, né? Porque eu tenho menos A. Se ele se desloca para a esquerda, significa que o gráfico inteiro também é deslocado para a esquerda, ok? Viram como é fácil? Vamos ver o que acontece quando nós temos o x menos A no denominador, né? O x menos A no denominador provoca o efeito, um deslocamento também na horizontal, só que dessa vez para a direita. Todo gráfico vai para a direita. Vocês já devem ter percebido que se a gente colocar, então, o elemento de deslocamento, a constante, fora da nossa fração, vai provocar um deslocamento vertical e, neste caso, para cima, ou seja, o nosso A ele é positivo, todo o gráfico vai ser deslocado para cima. E, finalmente, se nós tivermos a subtração do elemento de deslocamento, o gráfico será deslocado verticalmente para baixo como um todo. Ok, pessoal? Pessoal, foi bem rápido, mas eu acho que deu para perceber que é muito fácil fazer a translação de gráficos, tá? E na próxima aula nós faremos vários exercícios. Preparem-se!